Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é função exponencial. Vamos nessa? Bom, o que é uma função exponencial? Bom, uma função exponencial é qualquer função de R em R definida pela lei f de x igual a elevado a x, em que a é um número maior que zero e a diferente de 1. Então, por exemplo, temos f de x igual a 3 elevado a x, f de x igual a meio elevado a x, f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x e f de x é igual a 0,4 elevado a x, ok? E como que é o gráfico dessa função exponencial? Bom, vamos fazer alguns pontos para a gente determinar como que é o gráfico. Então a gente tem o quê? Quando x é igual a menos 2, a gente quer fazer o f de menos 2, então é 2 elevado a menos 2. Bom, todo número elevado a um número negativo, a gente inverte a base e tira o sinal negativo. Então fica meio elevado a 2. Meio elevado a 2 é meio vezes meio, então dá 1/4, ok? Quando x é menos 1, então a gente tem f elevado a menos 1, ou f de menos 1, né? Aí dá 2 elevado a menos 1. Bom, expoente negativo, a gente inverte a base, então fica meio elevado a 1, e aí a gente tem que vale meio. Quando x é 0, a gente tem que o f de 0 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 a gente sabe que é 1. Quando x é 1, a gente tem o quê? O f de 1 vai ser 2 elevado a 1, então o resultado dá 2. E quando a gente tem o x igual a 2, o f de 2 é igual a 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Bom, então agora a gente vai postar todos esses pontos. Então o ponto menos 2, 1/4, menos 1 meio, 0, 1, 1, 2 e 2 e 4. Então resulta nesse daqui. Bom, a função que passa por esses pontos é dada por essa, tá? Então a gente tem que o gráfico da função f, tá? Quando o a base, né, é maior do que 1, sempre vai ser um gráfico com uma função parecida com essa, ok? Observe que esse gráfico é uma função o quê? Crescente, tá? Observe que ela sempre cresce, ok? Bom, agora, e se a base estiver entre 0 e 1? Se a base estiver entre 0 e 1, vamos fazer os valores também. Então nós temos, ó, quando x é menos 2, o f de menos 2 é meio elevado a menos 2. Potência negativo, inverte a base e fica positivo, então 2 ao quadrado dá 4. X elevado a menos 1 é a mesma coisa de f de menos 1, que é meio elevado a menos 1, expoente negativo, inverte a base e aí fica 2 elevado a 1, que dá 2. Quando a gente faz x igual a 0, a gente tem o quê? O f de 0 é meio elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. E aí a gente faz x igual a 1 com f de 1, vai ser meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E quando a gente faz x igual a 2, o f de 2 é meio ao quadrado, então é meio vezes meio, que dá 1/4. Bom, então, substituindo os pontos menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e meio e 2 e 1/4, a gente tem esses pontos aqui. Bom, e o gráfico que passa por todos esses pontos seria um gráfico assim, ok? Bom, observem aqui, ó, que o gráfico quando o a está entre 0 e 1 é o gráfico de uma função decrescente. Será que isso sempre é verdade? Sim. Vamos ver as propriedades. Então seja f de r em r, tá? Com a lei de formação f de x igual a elevado a x. Lembrando que o a é sempre um número maior que 0 e diferente de 1. Observem o quê? Que o f de 0 sempre vai ser 1. Por quê? Porque fazer f de 0 é a mesma coisa de falar a elevado a 0 e a elevado a 0 é 1. Agora, se o a for maior do que 1, então a gente tem que a f de x igual a elevado a x sempre vai ser uma função crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, a função f de x igual a elevado a x é uma função decrescente. E agora, para todo a maior que 0 e a diferente de 1, a gente tem o quê? Que a elevado a x igual a elevado a y implica em x igual a y. Lembra? A gente utilizou essa propriedade aonde? A gente usou a propriedade para achar a equação exponencial. E uma observação importante, né? Que a imagem da função f de x igual a elevado a x sempre vai ser o quê? Os números reais positivos e diferente de 0, ok? Então observem aqui que nesse caso a gente sempre tem uma função acima do que? Do eixo x. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Existem outras funções de R em R, tá? Que também vai ser uma função, o quê? Também vai ser considerada função exponencial. Por exemplo, f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x, f de x igual a 2 elevado a x menos 1 mais 3,
f de x igual a 1/5 elevado a x menos 2. Todos esses daqui também são considerados funções exponenciais e os gráficos são semelhantes, tá? O que vai acontecer? Ou ele vai transladar para a direita ou para a esquerda, ou vai transladar para cima e para baixo, tá? Mas é muito fácil de fazer essas adaptações, ok? Aqui, vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. O gráfico, a figura ao lado mostra o esboço do gráfico da função f de x igual a a elevado a x mais b, com a e b pertencentes às reais, a maior que zero e a diferente de 1. Eu quero determinar a e b e f de x. Ó, observem aqui, lembra que a gente tinha visto pelas propriedades? Quando é só a elevado a x, o que acontece? Ela sempre passaria no 1, né? No eixo y no 1. Agora, como a gente está somando um valor, ó, o gráfico é super parecido, tá? Só que agora ela está passando no 2. Então, quer dizer que esse valor vai fazer o quê? Vai fazer ela transladar para cima, ok? Observem também que essa função, ela é uma função crescente. Então, a gente já tem que ter ideia que o a que nós vamos chegar é um a maior do que 1, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai encontrar essa função? Olha aqui, ele te deu 2 pontos. Ele te deu quais pontos? Ele te deu o ponto 0 e 2 e te deu o ponto também 1 e 4. E aí a gente sabe o quê? Se esses pontos fazem parte da minha função exponencial, eles também têm que satisfazer essa equação, ok? Então eu sei o quê? Já que o ponto é 0 e 2, eu posso falar então que o f de 0 é igual a 2. O que é fazer f de 0 igual a 2? Quer dizer que quando x é 0, o resultado vai dar 2. Então fica a elevado a 0 mais b tem que ser 2. A gente sabe que a elevado a 0 é 1. Então fica 1 mais b igual a 2. E agora passando 1 para o outro lado, então fica o quê? B igual a 2 menos 1. Então a gente tem que o b vale 1. Ok? Ponto. A gente já sabe quem que é o b. E agora, usando o outro ponto, que é o ponto 1 e 4, então a gente tem o quê? Que o f de 1 é igual a 4. Então, substituindo o x por 1, a gente tem que a elevado a 1 mais 1 agora, né? Porque a gente já sabe que o b vale 1, tem que ser 4. A elevado a 1 é ele mesmo, então dá o a. E posso passar o 1 para o outro lado subtraindo. 4 menos 1 dá 3, ou seja, a gente sabe que o a é 3. E como a gente já estava aguardando, a gente tem o quê? Exatamente um a maior do que 1, ok? E qual que é a minha função, então? A minha função é 3 elevado a x mais 1, ok? Mais um exemplo. Agora um aplicado. Curva de aprendizagem é um conceito criado por psicólogos que constataram a relação existente entre a eficiência de um indivíduo e a quantidade de treinamento ou experiência possuída por esse indivíduo. Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão Q de t igual a 700 menos 400 e elevado a menos 0,5t, em que Q de t representa a quantidade de peças produzidas mensalmente por um funcionário, o t, o meses de experiência, e o e é o número de Euler, tá? Que a gente usa como sendo 2,7183 aproximado. Esse número e, tá? Ele é um número irracional, ok, pessoal? Agora aqui, ó, de acordo com essa expressão, quantas peças um funcionário com 2 meses de experiência deverá produzir mensalmente? Quantas peças um funcionário sem qualquer experiência deverá produzir mensalmente? Então vamos ver. Então nós temos aqui que o Q de t é 700 menos 400 elevado a menos 0,5t, certo? O t é a quantidade de meses, o Q de t é a quantidade de peças produzidas e o E é 2,71. E ele está perguntando quanto um funcionário deve produzir mensalmente com 2 meses de experiência. Ou seja, ele te deu um tempo, não foi? Se ele te deu um tempo, quer dizer que nós estamos substituindo o número 2 representa quem? O t igual a 2. Então o que ele está pedindo para calcular é quem? O Q de 2, ok? O que quer fazer Q de 2? Eu substituo o t por 2. Então vai dar 700 menos 400e elevado a menos 0,5 vezes 2. Menos 0,5 vezes 2 dá o quê? Dá menos 1. Então fica a expressão dessa forma. E elevado a menos 1 é 1 sobre E. Se você pegar a calculadora e fazer esse cálculo, vai dar, e vezes 400, vai dar exatamente o quê? 147,15. Então 700 menos 147,15 vai dar 552,85 peças. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse funcionário com 2 meses de experiência, ele já tem que estar produzindo 552 peças, ok? Aí na letra B perguntou, quantas peças um funcionário sem qualquer experiência deverá produzir mensalmente? Já que ele não tem experiência nenhuma, quer dizer que ele entrou agora na firma, né? Se ele entrou agora na firma, quer dizer que o T é igual a 0.
Então eu estou calculando quem? O Q de zero. Então fazer Q de zero é substituir aqui no T por zero. Então fica 700 menos 400 e elevado a menos 0,5 vezes zero. Então, e agora? Então quer dizer o quê? Ó, menos 0,5 vezes zero dá zero, né? Então fica 400 vezes e elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então fica 700 menos 400 vezes 1. E aí a gente tem o que então? 700 menos 400. E isso daí dá 300. Ou seja, então quer dizer que um funcionário sem nenhuma experiência já tem que chegar produzindo também 300 peças. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal e nunca se esqueça. A matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.